Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém? Nós vamos iniciar o nosso culto. Estou colocando de pé, se você puder, e abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmos 46. A palavra de Deus do Salmo 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seus desmaios, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que as suas ações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar? Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, o privilégio, Senhor, de estarmos na tua casa nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela semana que tivemos, pelas bênçãos. Te agradecemos pela provisão, pelo sustento, Senhor. Te agradecemos, a Deus, pelas vitórias, Pai, pelo êxito no trabalho, em casa, Senhor, pela paz no lar. Nós te agradecemos pela comunhão, Senhor, pela harmonia, Senhor, que só a Tua presença, Senhor, nos concede, Senhor, em meio a tanta desordem, Pai, tantas coisas acontecendo neste mundo, Senhor, e nós somos gratos ao Senhor, porque temos em quem confiar, no Deus que é Criador e sustentador de todas as coisas, Pai. Pai querido, nesta noite nós queremos adorar o Senhor, queremos declarar, ó Deus, o Teu senhorio sobre a nossa vida, Senhor, queremos expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor, ó Pai. Pai, que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai, cada ato desse culto, Pai, possa nos aproximar cada vez mais do Senhor, Pai. E que nós, ó Deus, através da nossa vida, Senhor, no Teu altar, possamos, ó Deus, ser dignos, ó Deus, de testemunhar o Evangelho, a doce presença de Jesus em nós, Pai. Presença que nos traz a salvação, a vida eterna, presença que nos traz paz, que nos traz alegria e esperança, Senhor. Pai querido, continua conosco, nos abençoe no decorrer deste culto, que tudo, ó Deus, seja feito de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nós fizemos o planejamento, Senhor, as partes deste culto, mas o Senhor tem liberdade, o culto é para o Senhor, e é o Senhor que está no domínio e no controle de todas as coisas. Toma nas Tuas mãos, Pai, cada um de nós que estamos aqui, para que este culto seja agradável ao Senhor, Pai. Chega ao Teu trono de graça com uma mão suave. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, queridos, nós vamos cantar o hino de número 5 do nosso hino. O hino de número 5. Just
sentar? Quero convidar você a fechar os seus olhos e curvar a sua fronte. Nós vamos ter um momento onde nós vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, é tempo de confissão. E eu quero convidar você a abrir o seu coração diante do Senhor, colocar diante dele, que o Senhor possa trazer a tua memória, caso haja algo que precisa ser colocado diante do Senhor e ser perdoado. Aquilo que nos afasta de Deus, que nos entristece e entristece o coração de Deus, precisa ser apresentado ao Senhor com arrependimento e com a súplica do perdão. Então eu convido você, silenciosamente, por alguns instantes, nós vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Oremos silenciosamente. Ouve, Senhor, a nossa oração a Deus, nossa súplica pelo perdão nessa hora, Senhor. Esse momento tão importante do culto, Pai, nós, depois de reconhecer a Tua soberania, a Tua majestade, Senhor, olhamos para dentro de nós mesmos, Pai, reconhecemos que a nossa essência é pecadora, que o pecado está sempre diante de nós. E por isso, Deus, nós nos curvamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que perdoa o nosso pecado, aquele que perdoa o nosso passado. E, ó Pai, nós nesse momento, Pai, não queremos que o passado volte a fazer parte da nossa vida, volte a influenciar, a oprimir, a escravizar, Deus, cada um de nós. Pelo contrário, Deus, a Tua palavra nos diz, se nós conhecemos a verdade, nós seremos livres, ó Pai. E a verdade é que Jesus morreu na cruz por nós para perdoar os nossos pecados. E nós cremos nisso. Por isso, Senhor, nós nos curvamos agora e sabendo, Deus, que nós pecamos involuntariamente. Nós te pedimos perdoa-nos, ó Deus. Que nós possamos lutar, ó Deus, vencer essa guerra contra o pecado dia após dia. E se por acaso nós não vencemos, Pai, que o Teu perdão venha sobre nós. Mas que nós, ó Deus, possamos expressar, ó Deus, o desejo de não pecar mais. E este arrependimento, Pai, que ele possa gerar em nós força, Senhor, e determinação para viver cada vez mais, ó Deus, para agradar o Teu coração, fazer a Tua vontade, cumprir o Teu propósito. Perdoa-nos, Senhor, nós oramos, agradecidos pelo Teu imenso amor por nós, pelo Teu perdão, que não vem porque merecemos, mas porque o Senhor nos ama e quer estar conosco no dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Por isso nós te agradecemos e louvamos o Teu nome pelo perdão derramado nessa hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos, nesse momento, trazer os nossos pedidos de oração. Quero convidar você, se você puder desejar trazer seu pedido de oração escrito no papel, você pode vir aqui no altar, colocar dentro da caixinha. Enquanto nós cantamos de cântico, para o Ministério do Louvor, eu convido você a trazer seu pedido de oração nesse momento. Logo em seguida, nós vamos pedir para a Fátima fazer uma oração por nós, entregando os pedidos de oração ao Senhor.
Eu te agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Senhor.
Quero convidar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto nós cantamos o hino 125, nós vamos trazer os nossos dízimos, ofertas também. Se você trouxe o alimento para ser todo amor, você pode trazer ao altar do Senhor também. Enquanto cantamos o hino 125, vamos então trazer os nossos dízimos, ofertas também. Pela oportunidade que temos de, nesse momento, trazer os nossos dízimos, ofertas, esse alimento. Pai querido, que eles sejam, Deus, e continuem sendo usados, Deus, conforme a Tua vontade, o sustento da Tua casa e para a proclamação do Teu reino nesse lugar. Por isso nós consagramos ao Senhor e pedimos a Tua bênção sobre esses recursos e sobre quem vai, Deus, trabalhar com eles. Que eles, ó Deus, possam ser utilizados, ó Deus, com discernimento, sabedoria e que alcance, Senhor, o propósito que o Senhor tem para este recurso que foi levantado nesta noite. Continua conosco, nós oramos e mais uma vez te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Vamos para a silêncio? Vamos orar? Mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos por essas vidas preciosas que estão na tua casa nessa noite. E que elas possam receber a tua palavra, Senhor. Que elas possam, nesse tempo, Pai, no jeito, na forma que elas entendam, Senhor, que a tua palavra seja lançada nesse terreno fértil que é o coração delas. E que no tempo oportuno dê o seu fruto. Abençoe a Sônia, que vai estar com eles, ó Deus, que ela seja usada pelo Senhor. E que, ó Deus, o teu nome seja glorificado, Senhor, na vida dessas crianças e na vida da Sônia também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia, o livro de Josué. Nós vamos ler o capítulo 6, a partir do versículo 1. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. Colocando de pé, se você puder, em reverência à palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes.
Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando de uma vez. Assim o fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade, tornaram para o arraial, e assim o fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente Raabe viverá, a prostituta, e todos os que tiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Porém toda prata, ouro, utensílios de bronze e ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, os sacerdotes tocaram a trombeta. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantaram um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual à frente de si, e a tomaram. E tudo quanto na cidade havia destruíam totalmente a fio da espada, tanto homens quanto mulheres, meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E te pedimos, fala conosco, através, ó Deus, da porção da palavra que acabamos de ler. Assim nós oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? O texto que nós lemos, ele narra a destruição de Jericó. Para nós entendermos o contexto, Josué havia acabado de atravessar o Jordão, o rio Jordão, tomando posse da terra prometida. E o primeiro obstáculo que ele enfrenta, a primeira dificuldade que ele encontra é a cidade de Jericó. Uma cidade fortificada, com muralhas que nenhum exército conseguiu romper até então. E Josué não vai com o exército, ele vai com o povo. Mas o que faz a diferença neste povo, que não é um exército de humanos, de homens, de guerreiros, mas é o exército do Senhor. Então Josué, ele rodeia a cidade de Jericó com o exército do Senhor. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos
algumas coisas que são importantes para nós entendermos o que Deus tem como propósito para a nossa vida, como nós devemos agir diante das dificuldades, quais os princípios que nós encontramos nesse texto que nós precisamos trazer para a nossa vida, né? E aí a gente começa, antes de nós iniciarmos, tudo começa com entrega, tudo começa com consagração. Se nós olharmos no capítulo 3, versículo 5, diz assim: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ou seja, já havia uma preparação. Deus já estava preparando aquele povo, e Josué, como líder agora do povo de Israel, ele traz essa palavra para aquele povo, e a palavra não foi: olha, se preparem, vamos forjar mais armas, se treinem, não é? Procurem conhecer, façam exercícios, não é? Não, a palavra que Deus coloca na boca de Josué é santificar. Ou seja, a primeira coisa que a gente aprende, não é? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é o processo de santificação pelo qual nós passamos diariamente, cotidianamente, dia após dia. Nós precisamos nos santificar. E nós nos santificamos para quê? Para aguardar a volta de Cristo, para que nós, santificados, ou seja, separados por Deus e para Deus, nós possamos subir com Ele e estar com Ele na eternidade. Mas enquanto isso não acontece, nós nos santificamos para nos separar daquilo que pode impedir a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Então, da mesma forma, quando Josué traz aquele povo e começa a levar aquele povo, não é, rumo à terra prometida, pós-Jordão, ele já está se preparando e mostrando para aquele povo que eles ainda não alcançaram a terra prometida, apesar de já viver no processo deste alcance da terra prometida, ainda haviam alguns obstáculos, ainda haviam algumas dificuldades pelas quais eles passariam, e que aos olhos dos homens seria impossível de acontecer com o povo como o povo de Israel. E talvez para nós essa lição seja importante, porque quando nós aceitamos Jesus, nós começamos nessa caminhada com Deus, não é? E nessa caminhada rumo a Jerusalém celestial, não é? Nós também encontramos as nossas cidades fortificadas diante de nós. Nós encontramos as nossas Jericós, não é? Diante de nós. Situações de enfermidade, de luto, de desânimo, situações de inquietude, situações onde nós vemos injustiça, olhamos para o mundo em que a gente vive hoje e muitas vezes nós não vemos solução, não vemos saída, não é? E o que o Senhor espera de nós, e o que nós precisamos fazer? Primeiro, nos santificar. Que a palavra de Deus nos diz: se você se santificar hoje, coisas maravilhosas vão acontecer a partir de hoje. Não significa que vai acontecer quando nós queremos, mas o texto diz: santifica hoje, que amanhã você vai ver maravilhas. E o Senhor está falando para nós essa noite, para nós buscarmos essa santidade diante do Senhor. E viver em santidade diante do Senhor é renegar, é refutar tudo aquilo que nos atrapalha, nos impede de ter comunhão com Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus, todo o pecado, a iniquidade que se apresenta diante de nós e que para o mundo é uma coisa normal, para nós em Cristo não é normal. A mentira não é normal, ser desonesto não é normal, ser violento não é normal, ser egoísta não é normal. Pode ser normal lá fora, mas para o povo de Deus isso não é normal e nós precisamos nos afastar disso, porque se isso começa a fazer parte da nossa vida, nós estamos nos afastando dele, nós não estamos nos santificando, e quando nós não nos santificamos, nós não vemos as maravilhas de Deus, as coisas gloriosas que Deus tem para fazer e já tem feito no nosso meio. Quantas bênçãos, se nós abríssemos para dar testemunho, quantas bênçãos nós já não recebemos, como igreja metodista aqui, depois de 92 anos, 91, 92 anos, nós temos aqui tantas histórias para contar de bênçãos, porque nós entendemos que neste lugar o povo se reúne, se santifica para continuar caminhando, tendo como alvo a Jerusalém celestial, mas entendendo que neste mundo nós teremos as nossas lutas, teremos as nossas dificuldades, e aí a gente começa a olhar para o texto, começa a olhar para o diálogo que Deus tem com Josué, não é? No capítulo 6, versículo 2, ele diz assim para Josué: fique sabendo,
que eu já entreguei nas tuas mãos o rei e os seus homens de guerra de Jericó. Ou seja, antes do povo marchar, Deus já havia entregue nas mãos de Josué, do povo de Israel, a cidade de Jericó e todos os seus habitantes. Antes das muralhas caírem, Deus já havia dito, eu já te entreguei. Então, não foi a marcha de Israel, não foi o silêncio ou a gritaria de Israel que fez aqueles muros caírem. O que fez aqueles muros caírem foi a vontade de Deus estabelecida, e contra a vontade de Deus não há nada que possa impedir. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, e se Ele não quiser fazer, não há ninguém que possa fazer, não há ninguém que possa forçar o Senhor a fazer. Então, para nós entendermos, nós precisamos saber que todas as lutas que nós temos diante de nós, se nós nos santificarmos, Deus vai nos entregar nas nossas mãos antes de nós lutarmos. Amém? Talvez nós estejamos aí preocupados com enfermidades, não é? Estamos preocupados com o futuro do país. A gente precisa orar e ouvir a voz de Deus dizendo para nós assim, fica quieto, se aquiete, não é? Fica calmo, não é? Como dizem os mais novos, fica frio. Eu já entreguei nas tuas mãos, e se isso tem como propósito glorificar a Deus, aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo e aquilo que você está buscando, todo obstáculo que você vencer vai ser para glorificar o Senhor. Então a gente aprende que a vitória, ela já é nossa, não é? Se Deus estiver conosco e se a palavra dele se cumprir em nós. Não é esforço humano, não é a força humana, o conhecimento humano que vai determinar aquilo que nós vamos vencer ou como nós vamos vencer, mas nós precisamos entender que aquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos, nós vamos fazer aquilo que é necessário, já sabendo que nós seremos mais do que vencedores, como diz a palavra. Isso não é para nos enaltecer, nos deixar orgulhosos, vaidosos, arrogantes, petulantes, não é nada disso. Isso é para nos mostrar que o Senhor, Ele olha para nós e Ele nos dá aquilo que nós precisamos para vencer as batalhas, para que o nome dEle seja glorificado e para que a gente entenda que o Senhor, Ele conhece o nosso coração, sabe aquilo que nós precisamos, e nós precisamos entender que na nossa vida a obediência ao Senhor, ela passa, não é pela entrega da nossa vida, e quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, assim como Josué, ele fala conosco, e Deus fala com Josué, olha, eu já entreguei nas tuas mãos. Para Deus não há presente, passado ou futuro, eu já entreguei, pode ficar tranquilo. Não há nada que possa impedir daquelas muralhas caírem. E a cidade de Jericó era uma cidade com poderio bélico, militar, um muro inalcançável, indestrutível aos olhos humanos. Ou seja, e ainda havia o cuidado de, conforme a gente lê o texto, ninguém entrava, ninguém saía, para não ter perigo do povo de Israel invadir. Né? Não era essa a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é fazer com que o povo se colocasse nas mãos dele e obedecessem a ele. Então, aqui nós vemos o princípio da obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, as coisas acontecem na nossa vida. Quando nós obedecemos ao Senhor, os milagres acontecem, as barreiras elas caem diante de nós, os obstáculos são vencidos, são ultrapassados, e o inimigo ele cai por terra. Assim como nós vemos nesse texto. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos consagrar. A consagração vem antes da conquista. Nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e nos colocar como homens e mulheres de Deus, povo que pertence a Deus. Nós não somos mais de nós mesmos, nós somos de Cristo. Amém, queridos? E quando nós declaramos isso, nós estamos deixando a nossa vontade de lado para fazer a vontade do Senhor. Sabendo que essa vontade é boa, perfeita e agradável. É sim, é verdade. Mas sabendo também que nós teremos obstáculos. O povo atravessa e começa a caminhar com Josué, entram na terra prometida, mas encontram dificuldades, encontram lutas. Assim é a nossa caminhada também, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a caminhar com Deus na direção da eternidade com Ele, queremos ir para o céu, mas nós não podemos nos esquecer que ainda estamos nessa terra,
que nós ainda temos um corpo corruptível, que nós temos uma mente e um coração que tem sempre diante de nós o pecado, a ilusão e a mentira para nos desviar do Senhor, mas quando nós nos consagramos ao Senhor, nós conquistamos. A conquista, e ela vem com a vontade de Deus sobre a nossa vida. E quando a gente fala de conquista, aqui o que nós não estamos falando é de conquista material, nós não estamos falando de prosperidade financeira, não é nada disso. A conquista que nós estamos falando aqui é a conquista da vida eterna, é a conquista das lutas, das batalhas, para que a gente alcance a vida eterna. A nossa conquista, o vencer as batalhas, é uma consequência da nossa vida com Deus e não a causa de nós buscarmos Deus. Josué não disse assim, olha, eu vou caminhar com Deus porque eu quero destruir Jericó. Não, ele disse assim, eu vou caminhar com Deus porque o Senhor tem um propósito de nos dar toda esta terra, não só a cidade de Jericó, não só o que havia ali, mas toda aquela terra. Ou seja, a Jericó era consequência, estava no caminho. E se o inimigo se colocar no caminho do povo de Deus, ele vai cair, ele vai ser derrotado em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque nós somos bons, nós somos os melhores? Não, porque Deus está conosco. E se Deus tem um propósito para nós, o inimigo não pode impedir. Se Deus tem um propósito para a nossa vida, seja a curto, longo, a médio prazo e a longo prazo, Ele vai cumprir esse propósito. E vai depender de nós. Ele faz a parte dele. Ele disse para Josué, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Você vai rodear, você vai voltar, depois você vai rodear de novo. No 7º dia você vai rodear 7 vezes. Ou seja, ele não disse para o povo, cruze os braços e veja o que eu vou fazer, não. Nós precisamos entender que nós somos parte do plano de salvação da humanidade. Amém? Você crê nisso? Eu e você somos parte do plano de Deus para a salvação da eternidade. Ele conta conosco. Ele precisa de nós? Não. Mas Ele conta conosco. Eu sempre gosto de dar esse exemplo de um pai cortando uma árvore. E um menininho de 2 anos e meio chega perto dele, pai, posso te ajudar? Pode. Aí o menininho vem com uma faquinha, um canivete, né? E começa a bater também na árvore. Né? Como a gente costuma dizer, não fazia nem cócega na árvore. Aquele pai podia falar, não preciso de você, não. Mas o que ele fez? Ele incluiu no propósito de derrubar aquela árvore o seu filho. Por quê? Sabendo que talvez não fosse fazer tanta diferença na árvore, mas fez diferença na vida do menino. Ele se sentiu incluído. E tudo que nós precisamos é nos sentir incluídos no plano de Deus para levar a palavra para todas as pessoas. E nós precisamos entender isso. Porque a gente vive num tempo hoje, não é? Onde o egoísmo, o individualismo tem tomado conta. Não é? O eu faço do meu jeito, como eu quero, e quando não dá certo eu procuro ajuda com alguém, quem sabe um dia eu procuro Deus, não é isso. Nós precisamos entender que se nós colocarmos os nossos planos nas mãos de Deus, Ele vai cumprir. Por quê? Porque nós não estamos colocando os nossos planos nas mãos dele. Ele é que está nos colocando nos planos que Ele tem para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Por isso nós fazemos parte disso, e o povo fez parte disso. Né? Nós não podemos e não encontramos resultados se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor e nos dispormos ao processo. Hoje é muito comum nós queremos resultados, geralmente é imediato. A gente vive num tempo onde as coisas acontecem muito rápido. E nós, muitas vezes, nós não damos conta ou importância ao processo. Só que a gente se esquece que muitas vezes a gente aprende muito mais no processo do que no resultado. Se o resultado vem, amém. Se o resultado não veio, eu aprendi para começar de novo para alcançar o resultado. Ou seja, o processo também é importante. Por isso Deus usa o seu povo. E quando nós obedecemos ao Senhor e confiamos no Senhor, Ele pode nos ajudar, Ele pode nos abençoar. Nós olhamos para as coisas de Deus, né, e para os olhos de quem não crê, é loucura. E eu fico imaginando as pessoas, né, olhando para o povo de Israel, rodeando a cidade sem muitas armas, sem muitas coisas, sem muito material bélico, né,
sem muitos guerreiros, e ficar rodeando, rodeando, sem falar nada. Eu fico imaginando as pessoas olhando para isso, né? E é difícil, eu confesso para vocês, é difícil confiar naquilo que não faz sentido. E assim, a gente precisa olhar para Deus, confiar em Deus e entregar nas mãos dele, mesmo sem a gente compreender. Eu não preciso compreender as coisas de Deus para aceitar as coisas de Deus na minha vida. O Senhor não quer que eu compreenda muitas vezes, Ele quer que eu obedeça. E às vezes a obediência, ela vem diante de algo que não faz sentido, que não tem nexo, não tem lógica aos olhos do homem. E de fato, muitas vezes Deus faz isso. Deus usa o improvável para levar a sua palavra. Deus usa o improvável para abençoar. Deus usa o improvável para educar, para salvar, para fazer milagres. Ou seja, os planos de Deus nem sempre, ou quase nunca, têm a lógica humana. Os planos de Deus têm a lógica eterna. E nós, diante das nossas limitações, nós não podemos trazer essa limitação para aquilo que é ilimitado. Eu não posso trazer para as minhas limitações, para a minha fragilidade, aquilo que é eterno, aquilo que é atemporal. E aí o povo obedeceu, ou seja, quando a trombeta começou a tocar e eles começaram a gritar, as coisas aconteceram. Mas antes eles precisaram marchar em silêncio. E aqui a gente encontra duas coisas que são importantes para nós: o silêncio e o clamor. Quando Deus manda ficar quieto, fica quieto. E quando Deus manda falar, fale. E a gente tem, eu falo a gente, o ser humano, nós temos uma capacidade muito grande de inverter as coisas. Às vezes Deus está falando para nós, fica quieto, não fala nada, espera. Mas a gente está com a língua batendo nos dentes. Quando alguém fala alguma coisa para nós que a gente não gosta muito, o Espírito Santo fala para você ficar quieto, não fala nada, não responde. E a nossa língua lá com os dentes. E é difícil a gente controlar. Por isso esse exercício, por isso a vida com Deus, e entender que se Ele está mandando eu ficar quieto, se Ele quer que eu me cale, é porque é tempo de calar. Provérbios já diz isso, é tempo de calar e tempo de falar. Tudo tem o seu tempo, mas não é o nosso tempo. Geralmente quem tem o pavio curto, ou não tem pavio, fala antes do necessário ainda. Não precisa nem esperar a pessoa terminar de falar, já fala em cima, né, e vai para cima. E isso é muito perigoso, porque não é isso que Deus quer. E também tem momentos em que Deus quer que a gente fale, e a gente fica quieto. É interessante isso, quando Deus manda a gente falar e a gente fica quieto, muitas vezes tem a ver com a nossa dúvida, com a visão que nós temos de nós mesmos, do nosso relacionamento com Deus. E tudo que o Senhor quer é que a gente obedeça e fale. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, provavelmente sim, de encontrar uma pessoa e falar, olha, eu preciso te falar algo de Deus para a sua vida. Mas não é uma profetada. Né? Também não me venha com aquela, olha, Deus está me mostrando que aqui na igreja tem alguém com pressão alta, tem alguém precisando de dinheiro emprestado. Eu não preciso de revelação para isso. A gente sabe qual o ambiente em que não tem uma pessoa que está com problema de saúde ou com problema em casa. Deus, quando fala, Ele fala especificamente e arde no nosso coração falar algo para as pessoas. E nós precisamos falar. E muitas vezes, para nós, não tem sentido aquilo que nós estamos falando. Mas para Deus e para a pessoa tem, para quem recebeu. E aí a gente percebe que nós precisamos obedecer ao Deus, falar quando tem que falar, mas também ficar quieto. O povo ficou 6 dias marchando calado. Eu fico imaginando isso. Fico imaginando. A gente não precisa nem marchar, mas nós conseguimos ficar 6 dias sem falar. Quem de nós aqui, se Deus falar para você, você vai ficar 6 dias sem falar. Né? Hein, dona Arlete? Como é que vai ser? É difícil. Né? Não sei se você já parou. Hein? Difícil. Alguém vai conversar com você, alguém da tua família, né?
Mas eles receberam uma ordem direta de Deus. Eles tinham um líder em quem eles confiavam, que era Josué. Porque Josué já havia provado que ele era um homem de Deus, né? Que sucedeu Moisés e que estava à frente e que estava dando continuidade ao plano de Deus, ao povo de Deus, à nação do Senhor. E então eles obedeceram. Então nós precisamos primeiro saber, discernir de quem é a voz, quem é que está falando conosco. E nós só vamos ter esse discernimento se nós conhecermos a Deus e buscarmos conhecê-lo dia após dia. Quanto mais nós conversamos com Deus, mais assunto nós temos com Ele. E foi isso que aconteceu. O povo ele clamou, e é interessante porque o texto fala, não é que eles rodearam em silêncio, não falaram nada, mas no momento de falar, eles gritaram. No momento de abrir a boca, no momento de expressar, não é, aquilo que eles estavam segurando, eles obtiveram a vitória. E obtiveram uma vitória pela fé. E a fé aqui não era um sentimento, não era algo abstrato, não é, místico, não. A fé era prática. E eu sempre tenho falado isso, nós precisamos exercer a nossa fé na prática. Nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos testemunhar Jesus, mas nós precisamos praticar o Evangelho também. E ter isso na prática, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Não de vez em quando, ou de vez em nunca, pensar em Deus, orar a Deus, geralmente quando estamos precisando de alguma coisa. Não, a nossa vida com Deus, ela é diária, cotidiana, é a todo momento. E isso acontece quando nós temos esse relacionamento com Deus. E é interessante como Deus, Ele cuida das pessoas, Ele não se esquece das pessoas. A gente leu no texto, não é, que eles iam, quando as muralhas caíram, ou iriam cair, ele foi ordenado ao povo que não tocassem em Raabe e quem estava com ela. E Raabe era uma prostituta, né? E aí a gente percebe que ela foi a que acolheu na sua casa os espias, porque foram lá ver como que era e tal, e ela acolheu na sua casa. Deus não se esqueceu dela. E eu quero dizer para vocês, não que a gente vá fazer para que Deus não se lembre de nós, mas quando nós servimos ao Senhor, quando nós buscamos a Deus e buscamos viver a vontade de Deus na nossa vida, Deus vai colocar pessoas que precisam de ajuda diante de nós. Deus vai colocar pessoas que precisam de oração, precisam de um abraço diante de nós. E nós não podemos negar isso. Porque o Senhor não vai se esquecer disso. O Senhor vai nos dar, não é, a vitória, mas também vai nos dar a alegria de saber que nós somos importantes para Ele. Ele não se esqueceu de Raabe, ele diz assim, não toquem nela, não toquem ninguém da casa dela, porque ela foi útil para o propósito de Deus naquele lugar, em Jericó. E o Senhor olha para nós, né? E muitas vezes nós temos livramentos na nossa vida. Eu não sei quantos livramentos você já passou, eu já passei por vários, né? E eu tenho certeza no meu coração, né, é que Deus me deu o livramento, não é porque eu mereci ou eu exigi, não. Deus me deu um livramento que tinha propósito na minha vida. Ele via em mim, não é, um propósito a ser alcançado, uma caminhada na presença de Deus, tanto é que eu estou aqui hoje. Ou seja, nós não podemos cruzar os nossos braços e esperar as coisas acontecerem. Ou algumas vezes ajudar as pessoas, né? Fazer o bem, levar a palavra, levar alimento, levar um abraço para as pessoas, orar pelas pessoas. Isso deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa prática cotidiana, para que a gente saiba que Deus está olhando para nós e Ele está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Para que a gente possa exercer esse ministério, esse chamado. Nós entendemos, esse texto ele é muito claro para nós não alcançamos vitórias, resolvemos problemas pela nossa força. O que nos traz a vitória é o Espírito Santo, é o Senhor da nossa vida.
É nele que nós temos a vitória. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aquilo que era impossível de acontecer, né? Por outro lado, nós olhamos para esse texto e aquele povo estava animado, estava eufórico. Agora nós vamos entrar na terra. E eles encontram logo Jericó. Problema difícil, né? Logo, e às vezes acontece isso conosco. Eu já ouvi testemunho, pastor, enquanto eu estava no mundão, a minha vida era boa, não tinha problema. Bastou eu vir para a igreja, começou os problemas. Não é isso, Emerson, que acontece? Não que está acontecendo com você, não é isso. Mas eu já ouvi testemunho disso. O pessoal falou, pastor, é impressionante. Começou discussão lá em casa, começou discussão com a minha família, começou isso, começou aquilo, e no meu trabalho... Olha, é verdade, tem alguns motivos para isso. Primeiro, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu amigo, você está aceitando o diabo como seu inimigo. E ele quer fazer de tudo para tirar da presença de Deus. E se você antes não viu os problemas, não significa que eles não estavam lá. Significa que você era parte do problema. Hoje você é parte da solução. Então Deus tirou você do meio dos problemas e colocou no lugar para você ver o problema e resolver o problema. Porque se você estiver no Senhor, aqueles que estão se levantando contra você, e eles estão se levantando contra você por causa do Senhor, eles vão cair por terra. Nunca vi o inimigo vencer aquele que está diante do Senhor em obediência ao Senhor e vivendo segundo a palavra e a vontade do Senhor. Pelo contrário, assim como nós vimos aqui, provavelmente o povo de Jericó olhava para Israel, rodeando ou estando perto, e falava assim, eles estão birutas, estão malucos. Riam, né? Debochavam deles. Até o dia que o Senhor resolveu, através do toque da trombeta e do grito daquele povo, derrubar aquelas muralhas. Nós precisamos entender isso, né? Não é pela força, não é pela violência, não é pelo conhecimento, não é pela experiência, não é pelo tempo de igreja, não é pela bondade, não. O que nos faz vencedores em Cristo Jesus é a presença de Deus em nossa vida e a disposição de fazer e obedecer aquilo que Deus espera de cada um de nós. E o nosso trabalho, não é a nossa missão, o propósito de Deus para nós é nos colocar diante deles e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? E eu sempre faço essa pergunta, sempre, Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? O que o Senhor quer de mim na igreja? O que o Senhor quer de mim na minha família? Confirmando sempre, porque às vezes a gente recebe uma informação e a gente logo esquece. Ontem foi interessante, minha mãe pegou um Uber e às vezes tem aquele número, né? Você precisa dar um código de segurança, né? E eu falei para minha mãe, mãe, olha, é 6602. Pode deixar. Pode ficar sossegado. Falei, mãe, não esquece, 6602. Pode ficar tranquilo, pode deixar. Já estou indo. Dali a pouco o telefone. Qual é o código? Acabei de falar, esqueceu. Às vezes eu uso essa técnica, eu fico repetindo. Se eu preciso de lembrar um número, um nome, eu sou péssimo para nomes, eu troco nomes, enfim. Mas eu fico falando o nome, eu fico falando e tentando lembrar e falando para que eu não esqueça. Da mesma forma, na nossa vida com Deus, nós precisamos estar falando com Ele constantemente, né? Deus fala conosco, olha, você vai fazer isso, você vai ser assim, eu vou abrir uma porta aqui, você vai fazer a minha vontade, vai cumprir o propósito que eu tenho na sua vida, mas você vai fazer assim, precisa fazer assado, Deus vai falando, e se você não orar e falar, Deus, fala de novo, não é o que é mesmo para eu fazer, fala de novo, vai falando, Senhor, e aí vai acontecer que se eu precisar daquela informação e não tiver, eu vou passar vergonha. Eu fiquei imaginando se eu não tivesse atendido o telefone, o que minha mãe ia fazer com aquele motorista. Provavelmente ela ia falar, mas eu sou uma senhorinha. Sem o código não vai. Queridos, que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos entender que
a nossa vitória, ela não vem por aquilo que nós temos ou aquilo que nós somos. Ela começa na santificação da nossa vida. E acontece na nossa obediência, na nossa submissão e no nosso compromisso com o Senhor. Amém, queridos? Amém. Vamos, antes de nós orarmos e recebermos a bênção, eu tenho um recado, na verdade é uma convocação. Esse ano de 2026 é um ano onde nós teremos um concílio regional da Igreja Metodista no mês de novembro, final de outubro e começo de novembro. Neste concílio regional, nós vamos enviar uma lista tríplice para o concílio geral que vai acontecer ano que vem, para a eleição do episcopado, dos bispos que vão tomar posse a partir de 2028. Então, como que é o processo? Nós, como igreja local, nós vamos escolher 3 nomes de pastores, presbíteros, no nosso concílio local. Nós vamos ter um concílio, já estou convocando esse concílio para o dia 30/8. É uma convocação nacional. Todas as igrejas metodistas no Brasil vão se reunir em concílio dia 30/8. Não é uma data que eu escolhi, cada igreja escolhe o seu, não. Todas as igrejas, elas precisam fazer esse concílio no dia 30/8. E o que nós vamos tratar? Esta lista tríplice e a eleição para o delegado leigo ao concílio regional. Nós já temos a Cíntia. Se tiver mais alguém que queira ser delegado ao concílio, fazer parte do concílio, para a gente entender, para a gente lembrar, o concílio ele é paritário, ou seja, para cada presbítero, para cada pastor, tem um leigo também para tomar as decisões. Não são só os leigos que tomam, mas também não só os pastores. Então, vamos supor uma igreja que tenha 2, 3 pastores. Vão 2 ou 3 leigos para poder fazer parte do concílio para tomar as decisões. Então, nós temos aqui a eleição ao delegado leigo neste concílio regional. Não é? Esta lista tríplice, aí nós tivemos uma dificuldade quando nós a fizemos na primeira vez, se não me falha a memória, em 2024 ou 2023, se eu não me engano, nós fizemos esse concílio, e a pergunta que me fizeram: pastor, eu não conheço ninguém, eu não conheço os pastores. Eu malemar conheço o senhor. Conheço o pastor Alcides, conheço a pastora Cláudia, eu sei de alguns nomes. Aí o que eu vou fazer? Assim que eles me enviarem, eu vou colocar no grupo da igreja o nome dos pastores, dos presbíteros que estão disponíveis para serem eleitos, ou seja, durante esse período até o dia 30 de agosto, e aí eu vou lembrando todos os domingos, ou o próximo domingo que nós estivermos aqui, eu vou lembrando os irmãos para olharem para essa lista, procurarem os nomes ali, ver se você lembra de alguém, conhece alguém, para que você faça essa lista e já traga ela pronta. Aí quando a gente estiver aqui no concílio, a gente só apresenta. Eu não vou apresentar, colocar o nome no telão ou no data show, porque se a gente não viu durante 20 dias, não vai ser em 5 minutos que você vai ver os nomes ali, né? Já vou adiantar para os irmãos, eu pedi a retirada do meu nome desta lista de episcopáveis. Eu não quero ser bispo. Ou melhor, o meu chamado não é para o episcopado, o meu chamado é para a igreja local, para estar com vocês. Então eu não tenho esse desejo no meu coração e já coloquei diante de Deus. Então, só para vocês entenderem, de repente você vai ler a lista, ela não vai ver meu nome, não é porque eu estou excluído, ou o bispo não gosta de mim, não é nada disso, é porque eu pedi, assim como outros vários pastores pediram também. Então, nós precisamos dessa lista. O nosso bispo é um dos nomes, não é? Que estará nessa lista, provavelmente. Então, se você conhece o bispo, se você deseja que ele continue no episcopado no próximo mandato, você pode também colocar o nome dele. Amém? Se você tiver alguma dúvida, depois eu estou à disposição para tirar essas dúvidas. Mas fica então concílio local a partir no dia 30/8, domingo, último domingo agora de agosto, depois do nosso culto. E eu espero mesmo que seja um concílio rápido, né? Que a gente já venha preparado, a gente vai se preparar antes, para que a gente chegue aqui no concílio e tome essas decisões de uma forma razoável, sem perder muito tempo, não é? Eu sei que amanhã é segunda-feira, as pessoas trabalham, não tenho intenção nenhuma de ficar prendendo as pessoas aqui, prendendo você.
Tá bom? Entende? Amém, queridos? Tranquilo? Amém. Se tiver alguma dúvida, depois você me procura. Mas lembre do concílio, eu vou colocar no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp, na rede social. Esse concílio é para a lista tríplice para bispo e eleição do delegado ao concílio regional. Dito isso, quero te convidar a se colocar de pé para nós orarmos, recebermos a bênção e depois do pós-lúdio, que nós possamos estar no nosso salão social, tendo um momento de confraternização. Oremos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Te agradecemos por este culto, Pai, por esse tempo na Tua presença, na Tua casa. Como é bom nós estarmos juntos, ó Deus, reunidos em Teu nome, Senhor. Que nós possamos continuar, Deus, com esse propósito no coração, de estar aqui, Senhor, de buscar a Tua presença na Tua casa, Senhor. De saber, ó Deus, como é precioso e como é importante nós estarmos juntos. Por isso, Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre nós. Pai, que a Tua palavra continue falando ao nosso coração. Nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor tem propósito na nossa vida. Nós precisamos nos santificar, buscar a Tua presença, a Tua face. E, ó Deus, obedecer o Senhor e a Tua palavra. Pai, nos dá uma semana abençoada na Tua presença, que nós possamos ter a oportunidade de falar do Teu imenso amor, ó Deus, falar do sacrifício de Jesus por nós na cruz, falar, ó Deus, que há lugar, ó Deus, para todos aqueles que desejam, que precisam de uma palavra, de um abraço, que nós, ó Deus, somos um povo acolhedor, ó Deus, que nós possamos ter essa oportunidade de orar pelas pessoas, dar um abraço, Senhor, um sorriso, e, ó Deus, que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai, e o Teu propósito seja cumprido em nós e através de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.